Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Eu tinha até preparado algumas perguntas para o senhor, José Rainha, mas ao longo, ouvindo as respostas que o senhor forneceu para os colegas aqui durante essa sessão de hoje, eu cheguei à conclusão que talvez seja desnecessário, porque o senhor se posiciona e é conhecido como líder de um movimento, que nós sabemos que é um movimento criminoso, mas de forma impressionante o senhor não sabe de nada sobre o movimento. O senhor não sabe quantos membros tem no movimento. O senhor não sabe o valor de dinheiro que passa por dentro desse movimento. O senhor não sabe de onde vem o dinheiro. Olha, pelas respostas que o senhor forneceu aqui hoje, talvez o senhor seja o líder mais incompetente e desqualificado de um movimento social que o Brasil já viu. Só que é o problema? Porque não é um movimento social. Para o líder se esforçar para dizer que não sabe nada sobre aquele grupo que ele lidera, é porque ele deve estar tentando esconder muitas informações sobre esse grupo. Mas essa comissão, essa CPI vai conseguir sim chegar a muitas informações e nós já temos trazido muitas informações para cá. Antes de começar a falar, eu vou fazer uma fala agora, e eu fico muito feliz que o senhor esteja aqui para poder falar bem na sua frente, olhando nos seus olhos. Na minha adolescência, na minha fase imbecil, arrogante, eu fui doutrinado e eu apoiei o MST, o senhor acredita nisso? Na minha fase, quando eu era mais jovem, eu achava que o MST era um movimento que veio realmente para trazer justiça e ajudar os pobres. Eu estou aqui na CPI hoje, não é porque eu sou um proprietário de território, não é porque eu sou do agronegócio, eu não tenho 1 centímetro de alqueire, nada. Nunca plantei nada na minha vida, eu sou um professor. Eu estou aqui hoje porque ao longo da minha vida, à medida que eu fui estudando, lendo, e eu sou uma pessoa curiosa, eu percebi que na verdade, esse dito movimento, que é na verdade um grupo criminoso, explora a humildade, a ignorância, a simplicidade de pessoas pobres para colocar dinheiro na mão de corruptos, criminosos, para inclusive eleger parlamentares, que inclusive estão aqui nessa comissão hoje. E o motivo de eu ter pedido e feito questão de estar aqui é para poder contribuir para proteger os pobres e humildes. Não é para proteger o agro que eu estou aqui não. Porque está mais do que comprovado, através de todas as testemunhas que nós recebemos ao longo dessas últimas sessões, que esse grupo que invade território privado, ele escraviza e coloca como refém as pessoas humildes. Elas, sem saber, de forma sendo enganadas, se transformam em reféns, em escravos desse movimento. Nós vamos receber aqui semana que vem uma mãe que teve um filho, a sua filha de 1 ano com o dedo decepado por pessoas que o senhor lidera. Que foi espancada e que hoje não consegue andar sem mancar porque foi pessoas que o senhor lidera. E eu tenho uma pergunta que eu não consigo encontrar a resposta. 63 anos. Sabe o que é isso, colega? 63 anos? É a soma de todo o tempo que o líder do FNL foi condenado. 26 anos por duplo homicídio. 31 anos por extorsão, formação de quadrilha, estelionato. 2 anos, e essa é a melhor de todas, por roubar dinheiro de um assentado. Eu ouvi ele dizer várias vezes aqui que ele está aqui para ajudar os assentados, mas roubou R$1.400 de um assentado e foi preso, condenado. E é contra as armas, mas foi preso também por porte ilegal de armas. O que nós estamos percebendo ao longo dessas sessões, e não tem como negar isso, por mais que nós tenhamos aqui papagaios de ideologia vomitando mantras, é que nós sabemos hoje o que esse grupo realmente representa. Não tem nada para ajudar pobre aqui. É a indústria da miséria. E o PT, a esquerda, é mestre em fazer a indústria da miséria. Eles descobrem onde há um grupo de pessoas de vulnerabilidade, pessoas pobres, pessoas sem acesso à informação, e usam dessa situação para chegar ao poder, para eleger deputado federal, para eleger vereador, prefeito, presidente, para roubar, extorquir dinheiro e manter, como na situação de pobreza e miséria e escravidão, pessoas humildes. Então eu não estou aqui para defender o agro. Eu não tenho fazenda. Eu não sei plantar um feijão. Eu estou aqui para defender os pobres que os senhores aqui usam para chegar nas posições que os senhores estão hoje. Isso tem que acabar. E esse casal que vai vir aqui semana que vem, eu duvido que algum parlamentar de esquerda aqui tenha coragem de fazer com eles o que os senhores fizeram com o primeiro casal que veio aqui como testemunha. E para terminar, colegas, enquanto essa CPI estiver funcionando, não vai ter invasão, porque nós vamos lá. Inclusive, parece que as invasões pararam, né, presidente, depois que a CPI foi formada, porque eles sabem que eles cometendo crime seriam pegos em flagrante por nós. É só isso que eu tenho a dizer. Parabéns por não saber nada do seu grupo. Falando com a verdade sobre todos os fatos. O Pontal do Paranapanema só existe graças aos assentamentos. Assentamento deles feito, repetindo, no governo Franco Montoro, no governo Covas.
né? São mais de 6.000 famílias assentadas. E esses municípios que eu citei aqui antes, como Rosana, Euclides, Teodoro Sampaio, Mirante, são fatos reais de que o desenvolvimento daquele comércio, o cidadão que certamente deve estar acompanhando o CP, sabe que eu não estou mentindo. O que movimenta o comércio de Teodoro, dessa cidade que eu disse, Mirante, são os assentamentos. Porque os grandes que estão lá, dificilmente vão comprar numa Coopermota, que estou falando, vão comprar numa Cadil que tem lá, né? E cooperativas de pequenos que estão lá, que vende para essa gente. Se eu pegar o comércio varejista, de modo geral, o sistema financeiro em Teodoro Sampaio foi uma briga que estiveram lá para trazer a Caixa Econômica, graças ao número de assentamento, a volta do Banco do Brasil para Mirante. Vou citar alguns exemplos. Então, a viabilidade da vida econômica dessa cidade, da população, ela deve aos assentamentos. E eles sabem disso. Porque se não tem indústria, não tem comércio, não tem outra geração de emprego. Né? A grande indústria, que ainda tem um pouco de emprego lá, é uma destilaria de álcool. E uma outra fechou, pela inviabilidade econômica. Então, a inviabilidade econômica lá não é um processo que diz das ocupações de terra. Pelo contrário, é porque, né, a grande extensão de áreas que tem, elas não geram emprego e não geram renda. Ninguém gasta, ninguém compra no comércio. Teve um plantio de amendoim na região do município de Euclides. Pergunta ao comércio de Euclides quantos quilos de adubo se comprou ali. Quantos litros de óleo diesel foi comprado ali? Quanto de calcário foi usado? Nunca. É tudo de fora. Então, a pequena agricultora, ali ele mora, ali ele vive. E ali ele compra e faz mover o comércio. Então, está comprovado, né, que o processo da reforma agrária deu certo. E nós lutamos para os mais de 300 mil hectares de terras que tem na região pública. Se quer insistir, não tem outra saída. Eu não acredito, né, que o Poder Judiciário, a ministra Carmen Lúcia, julgará contrário a todos parecer favorável. E não tem outra alternativa para o nosso governador do estado a não ser emitir na posse da área, com ação reivindicatória. Foi esse todo o processo, sem indenização que teve lá. É o exemplo do ex-prefeito, por exemplo, de Prudente, o Agripino Lima, falecido, que a Fazenda Nazaré, que tem 239 famílias assentadas, foi fruto dessa ação. Tramitou, acabou, não tem o que fazer. O Estado moveu uma ação reivindicatória e o juiz local deu a posse da terra. Está lá em Marabá Paulista. E assim será feito com as 300 mil hectares de terra que tem na região. Então, a reforma agrária é viável, sim, e precisa ser feito, como eu disse no início, para a questão de justiça social, em dívida com os índios, em dívida com os negros, e para a viabilidade econômica dessa população pobre e desempregada. Nós não estamos na Suíça e não estamos no Canadá, nós estamos num país chamado Brasil.